Senhoras e senhores, hoje vamos fazer um confronto lendário. Vamos pegar simplesmente dois dos melhores, se não os dois melhores lutadores brasileiros de todos os tempos. Alex Poatan, atual campeão meio pesado e ex-campeão peso médio do UFC, contra Anderson Silva no auge. E vamos imaginar como seria um confronto entre esses dois. E também dizer quem foi o maior lutador. Tô aqui com o Henrique Oraguchi, que estudou da ponta da cabeça até a unha do pé os dois lutadores. Ele que é especialista, também tem ajudado a Shootbox e o próprio Charles do Bronx nas últimas lutas. Aquele show que vocês viram lá no Rio de Janeiro. Quem montou a estratégia foi esse cara aqui. Novo quadro do canal, pessoal. Então vamos lá. Primeiro confronto, Anderson Silva no auge contra Alex Poatan. E só pra contextualizar melhor, qual vai ser a versão do Anderson Silva? Qual é o tal auge do Anderson Silva? Eu, particularmente, considero que o auge dele é entre a luta entre Yoshin Okami e antes da luta contra o Chris Weidman. Então acho que dá pra considerar essa versão do Anderson Silva pra botar de frente com o Alex Poatan. Não, tá justo. E o primeiro tópico aqui que eu gostaria de trazer é trocação. Por um lado, a gente tem o Alex Poatan, que fora do UFC foi duplo campeão do Glory, mas a gente vai considerar mais o que aconteceu dentro do MMA e dentro do UFC. Considerando ou não o que é que ele fez no Glory, ele é, sem dúvida, um dos melhores strikers da história do UFC. O único que não caiu foi o Jan Blachowicz, mas foram 6 ex-campeões batidos. Por outro lado, temos simplesmente a lenda, uma referência quando o assunto é trocação. Anderson Silva, que beleza, pegou uma outra época, mas ainda assim já tem assim no seu currículo vários ex-campeões do UFC, como o próprio Rich Franklin, tem também o Nate Marquardt, tem o Carlos Newton, Forrest Griffin, Vitor Belfort e por aí vai. Então assim, são dois caras com estilos, assim, bases diferentes. O Anderson Silva tem uma base mais no Muay Thai, o Poatan obviamente no kickboxing, mas queria ver primeiro a sua leitura. O que você acha? Quem é o melhor striker? Poatan ou Anderson Silva? Já começamos com o pé na porta, filho. Porque, mano, uma parada que dá pra perceber muito é que o Anderson era muito à frente do tempo. E dá pra perceber isso nos próprios inícios de luta dele contra os adversários, que eu acho que além do Anderson Silva ser muito à frente, ele conseguia fazer os caras lutarem mal, mano. Você via grandes ex-campeões, tipo o Forrest Griffin, que já foi campeão da categoria de cima, ele parecia um retardado lutando com o Anderson Silva. Eu acho que boa parte disso é que ele traz algo que o Poatan também traz muito parecido, de não ter pressa de acertar os golpes e chamar os golpes dos adversários, mano. Enquanto os adversários da época do Anderson Silva, eles parece que tinham uma ansiedade de ter que encostar no cara o tempo inteiro. Tem que estar naquela distância de sparring, que hoje em dia, se você pega a diferença de distância que os adversários da época do Anderson impunham e a diferença dos adversários do Poatan é muito absurdo, mano. O Anderson Silva, ele ficava num raio de ação onde ele fazia o adversário queimando muitos golpes até ele pegar o time, e geralmente depois do segundo, terceiro minuto, o Anderson Silva começava a quebrar o ritmo e começava a mudar totalmente o estágio da luta. Por ele impor uma distância em que ele não fazia questão de encostar nos caras, os caras acabavam desperdiçando muito golpe e mostrando muito time do que eles queriam logo de cara. E hoje em dia a galera não é tão óbvia nesse aspecto, tá ligado? Então, nesse sentido, no sentido estratégico que o Alex Poatan foi testado, foi um nível mais alto. Porém, você pega a quantidade de golpes significativos e de precisão de golpes, é muito parecido, mano. O Poatan acerta, em média, ali 62% dos golpes que ele joga, enquanto o Anderson Silva acerta 60%. Só que a questão não é nem essa, cara. A questão é que muitos dos golpes deles que eles erravam de propósito, para ver a reação dos adversários. Então, em questão estatística, é muito difícil, assim. O que dá pra cravar é que o Anderson Silva jogava mais volumes de golpes do que o Alex Poatan. Ele joga em média ali de 3 golpes significativos por minuto, enquanto o Poatan joga 2. Só que aonde que eu acho que é o parar? Aonde que eu acho que é o argumento que diferencia eles? O Anderson Silva no strike, quando o adversário não ia pra cima dele, ele tinha dificuldade. Você pega as lutas mais chatas da carreira do Anderson, foi quando o cara ficava fugindo dele. Quando o cara ficava fugindo dele, o Anderson Silva não tinha muito recurso ofensivo, mano. Eu acho que era por isso que ele brigava, ele ficava zoando tanto os caras pra ter algum incentivo pros caras ficarem com raiva dele e ir pra cima. Enquanto o Poatan, mano, se o cara não avança, se o cara fica fugindo dele, o Poatan, ele pressiona e encurrala melhor, e quando o cara não faz nada, ele consegue punir proativamente. O Anderson Silva não conseguia fazer isso muito bem. Acho que por isso eu daria vantagem pro Poatan, mas não sei. Cara, mas eu acho que aí tem uma pequena diferença também, porque o Anderson, ele espera o cara vir
Enquanto o Poatan, por mais que seja contra-golpeador também, ele é um contra-golpeador que gera o contra-golpe através da pressão. Né? Então, o plano A dele é justamente esse que você falou. Ele pressiona pra poder fazer o cara ficar no desespero encurralado e contra-atacar, né? Enquanto o Anderson, ele vai na pegada do Adesanya, ele vai mastigando ali, né? Tocando a distância e provocando, baixando a guarda pro cara entrar no raio de ação dele e ele capitalizar o contragolpe. Aí, na verdade, eu acho que tem duas coisas. Não acho que responde quem é o melhor. Eu acho que gera um outro debate, que é o seguinte. O que acontece quando o adversário não segue o plano A de cada um. Porque assim, Anderson quer que o cara vá pra cima e o Poatan vai pra cima, né? Agora, por exemplo, quando um cara consegue fazer o Poatan andar pra trás, como foi o caso, por exemplo, do Ankalaev na primeira luta, e até, de certa forma, o Adesanya também, a quebra do jogo. Poatan, quando quebram o jogo dele e vão pra cima, né, fazem ele recuar, ele fica meio desconfigurado. Já o Anderson, eu vejo que ele é mais versátil. Eu acho que ele consegue lidar melhor tanto fazendo o jogo dele o plano A, como também consegue se sobressair quando quebram o jogo dele e forçam ele a ser o agressor. E eu acho que, na minha opinião, é isso que traz a vitória pro Anderson na parte de strike. Ele é mais versátil, ele consegue se adaptar mais do que o Poatan, principalmente analisando assim, a quebra de jogo e o plano A em si. Eu concordo que o Anderson Silva é um cara mais habilidoso, o Anderson Silva tem mais recurso, até porque o Anderson Silva se baseia muito mais nos fundamentos de cada arte marcial. O Poatan tem um estilo muito dele, né, mano? Ele desenvolveu um estilo pra gerar potência nos golpes, pra chamar os golpes do adversário e contra-golpear. Aquele flow dele é um bagulho que ninguém faz, é só ele que faz aquilo. Então, eu concordo que quando se trata de recurso técnico e de habilidade, o Anderson Silva é melhor. Só que, estranhamente, mesmo o Poatan, e desde quando ele estreou no UFC isso, mas mesmo ele sendo todo torto, mano, quando se trata de efetividade e nível de competição, ele consegue ser ainda mais letal que o Anderson, tá ligado? No geral, mas o Anderson Silva é melhor no striking. Podemos cravar isso? Acho que podemos cravar isso. Boa. Podemos até cravar o seguinte, que Anderson é melhor striker, só que o Poatan é mais letal. Se o quesito for só letalidade, o Poatan leva esse ponto, mas strike no geral, acho que ponto pro Anderson Silva. Justo. Agora, próximo quesito. Esse aqui, na minha opinião, não vai ter muita discussão, que é a parte de grappling. Vamos lá. Nenhum é especialista no setor, mas eu acho que é bem tranquilo cravar que Anderson é superior na luta agarrada. Eu me surpreendi com isso, velho. Mas continua. Pelo fato, assim, não só ele tem mais vitórias por finalização, tem vitórias expressivas por finalização. Ele já enfrentou mais wrestlers do que o Poatan, bem mais, inclusive, de altíssimo nível, como o Chael Sonnen, Dan Henderson, que foi da equipe olímpica. Então, eu acho que não tem muito o que debater. Eu acho que Anderson não só é superior, não apenas pela falta de experiência do Poatan, mas também porque, em teoria, ele é até um bom grappler, ele é até um bom jiu-jiteiro. Mano, concordo totalmente. E, mano, olhando o começo da estreia do Anderson até a luta com o Dan Henderson, você vê pouquíssima trocação limpa, tipo, na longa distância do Anderson. O Anderson trabalhou muito clinch e o Anderson trabalhou muito chão no começo dele na carreira do UFC, pô. A única luta, se você pega da estreia dele até depois da luta com o Dan Henderson, que ele fica na trocação limpa, é com o Chris Lieben, que aí durou 1 minuto de luta. Mas todo o resto, mano, ele foi muito efetivo no chão. Ele não tinha aquelas maldades que hoje em dia tem, de jogo de grade, de saber dar aquela cabibada nos caras, sabe? De travar bem a perna, algemar pra bater no ground and pound. Mas se você pega a efetividade desse cara na guarda, ele tinha um jiu-jitsu defensivo muito bom, mano. Ele era um dos poucos caras que conseguia, de fato, trabalhar a guarda de la riva, mano. Os caras tinham dificuldade de passar a guarda nele, ele sabia usar com muita efetividade as pedaladas, teve finalização que ele trabalhou a pedalada e encaixou triângulo. Mesmo ele sendo efetivo no começo da carreira dele, ele pegou wrestlers da atual geração dele, tipo o Chael Sonnen, e beleza, ele tomou um amasso ali, mas ele ganhou como? Por finalização, mano. E ele lutou com o cara tipo Chris Weidman, e o Chris Weidman não conseguiu passar a guarda desse cara, mano. Então, esse maluco, ele é diferente no chão, mano. E muito subestimado, inclusive. Tanto por baixo quanto por... Assim, eu acho que o Poatan evoluiu muito na parte de grappling, mas é que a gente realmente não viu ele sendo muito testado, né? Ele melhorou a defesa de queda, ele defendeu todas as quedas do Ankalaev. Antigamente, ele foi quedado por praticamente todos os adversários que ele enfrentou, acho que com exceção do Strickland, se eu não me engano, mas... E ainda defendendo o lado do Poatan, tem um argumento de, tipo, o Bruno Blindado, o Israel Adesanya, esses caras, você não imaginava nunca que eles iam investir uma tentativa de queda, assim. Então, tem o fator surpresa que até colocaria do lado do Poatan.
Mas, por exemplo, se você pega um cara que foi bom de grappling, o Blachowicz, é como se o Poatan tivesse conseguido finalizar o Blachowicz naquela luta truncada. O Poatan nunca teve feitos parecidos com esse, entendeu? Assim, o feito pra gente colocar em parâmetros aqui, é como se o Poatan, pro Poatan ficar no nível do Anderson Silva em feitos no chão, ele teria que ter finalizado o Ankalaev, entendeu? Foi o que ele fez com o Dan Henderson, foi o que ele fez com o Chael Sonnen, entendeu? Que eram wrestlers, que eram especialistas, e ele finalizou, cara. Ele finalizou wrestlers. Outra coisa que subestimam, não sei se subestimam, mas que ninguém cita do Anderson Silva, era a efetividade do ground and pound desse cara, mano. Era assustador se você comparar com os níveis de hoje, mano. O Anderson, ele não desperdiçava golpe no ground and pound, mano. Não desperdiçava. Eu nunca vi ele errar, e não é no nível de você errar o cara. É que ainda hoje tem muitos caras que jogam golpe no vazio no ground and pound. Assim, ele consegue errar o cara no chão. O Anderson Silva, mano, ele furava a guarda em todo golpe, mano. E um golpe pegava no bloqueio do cara. Então, tipo, por exemplo, você via aquelas marretadas que o Poatan jogou no Ankalaev. Quantas que, tipo, foram marretadas assim, que foram só pressão, tá ligado? Não foram contundentes de fato, até ele começar a usar aqueles cotovelos. Mano, pega o nocaute contra o Yushin Okami, contra o Vitor Belfort, contra o Nate Marquardt. Mano, ele consegue usar uma mão pra matar um escudo da guarda do adversário, e com a outra ele fica sempre bem escondido, não dá pro cara travar os frames, e ele não erra, mano. E nos pouquíssimos golpes que ele acerta, os caras ou desmaiam ou vira de lado, assim, que não tem mais condição de se defender. Assim. Pra fechar, então, Anderson leva mais um ponto aqui de grappling. Mas tá ficando complicado. Próximo, cardio. Eu acho que o Anderson, de novo, ele tem mais experiência em lutas valendo 5 rounds. Quando necessário, ao Anderson chegar até o 5º round, a gente vê que ele não cansa. Acho que a única luta que ele ficou cansado, óbvio, foi a luta contra o Chael Sonnen, que foi até o 5º round. Ele finalizou no 5º round, mas estava cansado. Ainda assim, ele conseguiu vencer no 5º round. Também tem um contraponto que o Poatan, ele é mais letal, como a gente concordou anteriormente. A gente viu ele chegando no 5º round com o Adesanya, que ele também conseguiu nocautear. E contra o Ankalaev, que por mais que ele também tivesse cansado, ele conseguiu também vencer aquele último round. Então, assim, eu acho que não é tão nítido assim, não é tão claro, mas eu acho que o Anderson ainda leva uma pequena vantagem, uma diferença mínima na questão de cardio. Cara, é difícil isso, né, mano? Porque, primeiro, eu acho que o esporte, em questão física, evoluiu muito. Acho que uma das coisas que mais evoluiu, assim. Tipo, imagina que o Shogun e o Machida eram caras normais pra grandes no meio pesado. Compara esses caras com o Poatan, Cormier, com o John Jones. É uma parada assustadora, assim. Então, inevitavelmente, o nível dos adversários, principalmente no meio pesado, que o Poatan exigiu muito mais do físico do Poatan. E, ao mesmo tempo, o Poatan, ele tem um jogo que ele não vai pra baixo. Então é um jogo que exige com que ele faça muito mais força numa entrada de queda do cara, numa entrada do cara querer amarrar a luta. O Anderson Silva, ele aceitava muito melhor isso. Tipo, ele ficava totalmente na longa, mas se ele não conseguia evitar, ele não ficava brigando até o fim por um sprawl, mano. Ele não ficava brigando até o fim pra largar a perna do cara e vazar, tá ligado? Então, como ele fluía muito mais com o jogo, igual ele falava, né, que se inspirava no Bruce Lee, né, tipo, seja como a água, pá. Eu acho que, inevitavelmente, acabava que ele exigia menos do físico. O jogo dele exigia menos do físico. E em questão de feitos, o Anderson Silva, ele fez mais lutas de 5 rounds, mas vou te falar, agora eu vou colocar um argumento contra o Anderson Silva. Você pega a luta contra o Demian Maia, contra o Thales Leites, mano, foram lutas, assim, em que pouco tempo da luta, ele tava realmente botando pressão e sendo efetivo, tá ligado? O quanto das lutas de 5 rounds do Anderson Silva, ele não ficou rodando, sem fazer absolutamente nada, entendeu? E nesse aspecto, e isso é um dado interessante que eu peguei, do quanto que tanto o Poatan quanto os adversários dele impõem uma distância de pressão muito maior. Se você pega a média do Poatan, ele fica cerca ali de 52% do tempo de luta no raio de ação do adversário. E se você pega os adversários do Poatan, ficam ali em média de 45% buscando esse raio de ação. Enquanto o Anderson Silva é cerca de 16 a 18%, tá ligado? Os caras estavam sempre numa distância onde você não precisa estar contraído, tá ligado? Você não precisa estar em alerta máxima. Tipo assim, tamo de boa, vou entrar uma queda. Tamo de boa, vou tentar arrancar a cabeça dele. Esse tempo de boa era muito maior na época do Anderson Silva. Então, eu acho que esse dado específico joga muito a favor do Poatan, velho.
Eu acho que outra coisa que joga a favor do Poatan é a questão da letalidade, né? Assim, por mais que o Anderson tenha finalizado o Sonnen no quinto round, aquilo que eu falei, Poatan contra a Adesanya, nocauteou a Adesanya no quinto round. O Poatan com a Ankalaev, ele venceu o quinto round contra o Ankalaev. Então, acho que, assim, é um debate que tá sendo mais difícil do que eu imaginei, na verdade. Eu acho que antes, pra mim, era claro pro Anderson, justamente porque ele fez mais lutas de 5 rounds. Mas, assim, pegando como exemplo também, a única luta que a gente viu mais intensidade durante 25 minutos do Anderson, principalmente em pé, foi a luta com o Michael Bisping, que aí já passou daquela margem, né, da luta do Chris Weidman, e já era o Anderson mais velho. E outra, até naquilo também, teve muitos momentos que o Anderson ficava sem agir, que ele deixava o Bisping trabalhar e não fazia muita coisa. Perfeito. Então, acho que como critério de desempate, como assim, é muito da questão do jogo de cada um, né? Anderson é mais relaxado, Poatan é mais contraído, né? Então ele tá sempre pronto pra gerar força. Sim. Eu acho que o desempate em favor do Poatan pode ser justamente o quesito letalidade. Por exemplo, a mão do Poatan tá sempre lá e sempre vai derrubar, independente do round. Então, acho que agora é ponto pro Poatan, né? Primeiro ponto do Poatan aqui nesse confronto. Passando agora, QI de luta. E aqui, cara, muito difícil, na verdade, dizer quem tem o melhor QI de luta. O Anderson, eu acho que tem um aspecto que eu não sei. Talvez a gente possa confundir as coisas. Eu acho importante não confundir esses aspectos. Que o Anderson Silva, por ser mais versátil, ele era muito mais adaptável. Então, a adaptabilidade, muitas vezes as pessoas podem confundir com QI de luta. Porque ele tinha condição, ele lutou contra um cara que tinha muita capacidade de wrestling, que era o Nate Marquardt, por exemplo, e ele tinha recurso pra dar contra-quedas no cara e terminar no ground and pound ali, igual aconteceu. E aí, o quanto que ele tem esse recurso técnico não aprimora o QI de luta dele. Tipo, pô, qual que é a coisa que o cara não tá esperando? Que eu dei uma contra-queda nele agora. A gente acha difícil o Poatan executar um negócio desse, por exemplo. Ou, por exemplo, conseguir ir pro chão com o Dan Henderson, tá ligado? Ele foi e finalizou o Dan Henderson. Sim. Então, além da criatividade e o recurso técnico também dá muita criatividade pro Anderson, pô. O nocaute com o Vitor Belfort, que foi aquilo, mano? O Joe Rogan falou que nunca tinha visto um nocaute de chute frontal em nenhum esporte, de nenhuma arte marcial. Então, esse é um bagulho, antes de entrar no UFC, aqui no Cage Wars, aquela cotovelada de baixo pra cima, o que foi aquilo? O cara falou que viu do Tekken esse golpe. Tá maluco? Então, assim, em QI de luta, em relação a criar coisas, em criar situações, criar cenários pra dar esses golpes plásticos, o Anderson Silva, eu acho ele melhor. A questão é que, por exemplo, agora um argumento a favor do Poatan. O Anderson Silva era um cara que dependia muito do contragolpe. Eu sentia o quanto que ele se frustrava quando o cara não vinha. O quanto que ele fez as piores atuações da carreira, que fez gente não gostar dele na época, foi exatamente nas lutas contra o Thales Leites e contra o Demian Maia. Porque os caras simplesmente falaram assim, eu não vou ficar afundando mão desse cara. E o Anderson Silva pareceu que não teve recursos pra conseguir obrigar os caras aí. Mas nesse aspecto, o Poatan também eu acho que ele é um puta contra-golpeador, só que eu acho que ele consegue ser mais efetivo nos contragolpes exatamente porque ele consegue obrigar e conduzir o cara a afundar o golpe mesmo que ele não queira. O cara vai pra cabeça de que não vai afundar o golpe e ele não consegue evitar fazer isso, tá ligado? E eu acho que isso vem muito do mérito do jogo que o Poatan desenvolveu pra obrigar esses contragolpes. Você vê até nos sparrings, assim, ele sempre força o cara a fazer o jogo dele, né? Impressionante. Exato, mano. Então, tipo, isso é um QI de luta absurdo que ele foi desenvolvendo, e não em golpes em si. Eu acho que o Anderson Silva, ele tem mais recursos pra dar o golpe. Agora, tudo que não é golpe, parece que o Poatan é melhor. Tudo que é relacionado à condução, à linguagem corporal, a contrair, a expressar, a dar um susto no cara, parece que o Poatan consegue ser mais efetivo. Cara, eu vou dizer pra você que vou concordar com o seu argumento, porque é muito difícil, cara. É muito difícil ter um desempate aqui, mas acho que você trouxe um bom ponto. E é aquilo, realmente, eu acho que o Anderson é mais versátil, ele tem mais ferramentas, só que você vê que em toda luta o Poatan, ele consegue forçar o adversário a fazer o jogo dele, né? Então, acho que eu vou concordar. Acho que o QI de luta do Poatan, pelo menos, é o superior. Mas acho que é uma levíssima margem. Também. Margem. Muito pouco. Agora, chegamos aqui numa parte que eu acho que tá definido já. Feitos. Conquistas na carreira. No MMA, tá? Deixando bem claro. E aí a gente vai pro Anderson Silva, a gente tem 10 defesas de cinturão, que é uma coisa que hoje em dia ninguém tá conseguindo fazer. Mais vitórias em lutas valendo cinturão, mais nocautes em lutas valendo cinturão, mais vitórias pela via rápida em lutas valendo cinturão, mais knockdowns, mais bônus. Então, assim,
é uma lista. Eu posso passar o dia inteiro aqui de tantos feitos que o Anderson Silva conseguiu no MMA e no UFC. E também tem um recorde que durante vários e vários anos, mais de 10 anos, permaneceu intocável, que é a maior sequência de vitórias da história do UFC. E a maioria dessas vitórias foram em lutas valendo cinturão. Poatan não fica muito atrás. Até hoje, a rapidez que ele conseguiu subir, chegar no topo, defender o cinturão, ser campeão de 2 categorias, é impressionante. Mas eu ainda dou um peso maior para a longevidade do Anderson Silva. Ele passou muito tempo no topo, enfrentando os maiores, assim, enfrentando o melhor que a categoria dele tinha para oferecer, subiu de categoria também e, cara, o tempo demorou muito para vencer ele. E eu acho que é isso. A única certeza que a gente tem no esporte é que o tempo é imbatível. Que o tempo sempre vai vencer. E o Anderson resistiu bem mais ao tempo. Porque, querendo ou não, Poatan teve 2 derrotas ali no meio do caminho. Ele perdeu para Adesanya e ele perdeu para Ankalaev. Anderson passou 16 lutas invicto, só, assim, maioria disputando cinturão. 7 anos, maioria só disputando cinturão. 10 defesas de cinturão e com uma variedade de adversários bem maior do que a do Poatan. Porque Poatan, como você mesmo falou, ele pegou um wrestler na primeira luta, depois foram strikers, até chegar o Ankalaev, que é meio que um misto. Ele é majoritariamente striker, mas ele é mais misturado do que os outros. Ele tem mais feitos, ele tem mais recordes, ele tem mais vitórias em lutas valendo cinturão, que no fim das contas é o critério mais importante. Porém, então, existe o argumento também de quantos ex-campeões o Alex Pereira enfrentou, né? A gente teve o Carlos Newton, a gente teve o Rich Franklin, teve... Assim, o Nate Marquardt não vou considerar porque ele foi ex-campeão do Strike Force, mas aí a gente tem o Forrest Griffin, o Vitor Belfort e é isso, são os 5 ex-campeões então. Numericamente o Poatan tá na frente. Perfeito. Mas aí a gente tem o quê? Tem outros caras que não foram campeões do UFC, mas são caras de grande relevância. Você tem o Dan Henderson, que sim, foi campeão de tudo, menos o UFC. O Nate Marquardt, que foi ex-campeão do Strike Force. Você tem também o Demian Maia, um dos melhores jiu-jiteiros da história do UFC. Chael Sonnen no auge, dopado, um dos melhores wrestlers da história do UFC. Então, assim, no geral, por mais que o Poatan tenha, sim, de fato, vencido mais ex-campeões, o Anderson, na minha opinião, no geral, tem um currículo mais forte. Pô, tô tentando fazer o contraponto, mas tá difícil. Principalmente pela variedade de adversários. Justo. Então é isso. Ponto, então, pro Anderson Silva em feitos. Concordo. Vamos embora. E agora, o clímax. Imaginar como seria uma luta entre Poatan e Anderson Silva. Quero que você comece. Caraca, pô, primeira coisa, a gente tem que definir um cenário, por quê? Quando eu começo a fazer os desenhos dessa luta, eu sempre vejo por cenários, pô, eu aprendi assim, então eu vejo inícios de luta, pressionando, sendo pressionado, se a luta gruda no clinch, se a luta vai pro chão, quais são as possibilidades disso acontecer? Pegar o Anderson daquela época... Ou tipo, pega o Anderson daquela época e bota ele na máquina do tempo e põe no octógono agora. Exatamente isso. Nossa, aí ele vai se ferrar muito. Os inícios de round, tanto o Anderson quanto o Poatan, eles não se arriscam tanto. A primeira coisa que eles gostam de pegar é o time à distância. Só que o Poatan, ele pega o time à distância sendo muito mais proativo do que o Anderson. O Anderson precisa que o cara jogue as coisas pra ele pegar o time à distância. E o Poatan, ele pega o time à distância tocando. E o que ele gosta de achar? Jab e calf kick. Inclusive, o meu analista ali, o meu estagiário, ele puxou a tabela de estatísticas mostrando... Mano, se você pega o Poatan no primeiro round e o Poatan geralmente no round que ele acaba as lutas quando não acaba no primeiro, são 2 lutadores diferentes. Porque, na média, o Poatan, ele joga muito jab, na maioria no corpo, e calf kick. E aqueles calf kick, irmão, se o Anderson Silva entrar desavisado, ele vai se ferrar de verde e amarelo, mano. Porque naquela época não tinha muito calf kick, mano. E o calf kick do Poatan ia ferrar com a vida do Anderson. Tudo bem que o Anderson é canhoto e as coisas poderiam dificultar um pouco mais nesse aspecto. Só que eu acho que o Anderson Silva ia tomar um susto muito grande de alguém que não tá com pressa de acertar ele e que também quer minar aos poucos. Enquanto o Anderson Silva, por exemplo, ele era o cara que chutava chutão no joelho estilo Muay Thaizão, entendeu? E eu acho que essas coisas iam fazer diferença no início de round. Se você imaginar o início de luta, como é que você imagina esse início, velho? Eu acho que também. Acho que o Anderson mais passivo, o Poatan trabalhando o chute na panturrilha, mas o Poatan, você vê que ele chuta menos na panturrilha quando é um canhoto, né? Sim. A gente viu na primeira luta com a Ankalaev, com o Jamal, também começou com base de canhoto, ele não tava chutando tanto. E o custo de você chutar
Aí o que o Poatan fazia quando era o canhoto? Ele chutava com a da frente. Uhum. Só que o custo de você errar o calf kick com a da frente é que o Poatan se desequilibrava muito quando ele errava. Eu percebia bastante isso. Ele errava o chute, ele meio que caía pra trás, né? Assim, Cara, e uma dessa com Anderson Silva na sua frente é o que basta, né? É o que basta. Okay. Cara, eu acho, na verdade, que o Anderson poderia enxergar uma oportunidade, parecendo, inclusive, com o que o próprio Adesanya fez, de realmente deixar, assim, fazer o Poatan realmente acertar chute, ganhar confiança, começar a pressionar o Anderson, encurralar ele na grade, o Poatan ia crescer o olho, só que aí entra o contra-golpe do Anderson Silva. Eu acho que, assim, o Anderson, por ser um cara que tá esperando o cara vir pra cima, e o Poatan, um cara que vai pra cima pra gerar o contra-golpe, acaba pesando mal pro Poatan, entendeu? Porque meio que o jogo dele favorece o Anderson. Então vamos lá. Tá. Ó, nesse cenário que tu falou, o Anderson convidando a vir os calf kicks e os cruzados de esquerda, aí o Anderson Silva estaria na grade. O Anderson na grade, enquanto o Stephan Bonner, ele foi pros caras, né? Ele, tipo, mano, bate aí, vamos ver no que dá. Vou pegar o time, vou te humilhar, vou quebrar seu psicológico. Mas hoje em dia eu vejo o quanto que ele conseguia tirar a pressão dos golpes por acompanhar com o rosto, assim, né, mano? Tipo, sim. O soco vinha e conectava, mas ele acompanhava, assim. Isso era muito absurdo dele. Só que, de novo, ele pressionado, ele tava muito mais acostumado, ele conseguia pegar bem o time de acompanhar com o rosto, porque os caras não aguentavam a ansiedade de não bater. E se você pega a luta com o Adesanya, mano, o nível de movimentação dos dois é bizarro, porque quando o Adesanya passava daquela linha do octógono, muitos caras já se afobariam pra pressionar, tipo, ele tá encurralado, é a hora. O Poatan ainda não fazia isso. O Adesanya chegava com um pé aqui na grade, ele ainda não tava encurralado pro Poatan. Ele ia encurralando até o cara ficar com de pé paralelo assim, sem opção pra sair mais pra trás. Eu acho que o Anderson Silva não estaria acostumado com isso, e isso seria muito perigoso. E o Anderson Silva tem capacidade de movimentação pra sair disso, só que eu fico na dúvida quantas vezes. Um recurso que eu imagino acontecendo é o Adesanya conseguiu travar o Poatan em vários rounds, de pegar o timing do golpe, grudar no clinch, testa no queixo e bum, e trava ele na grade. Eu acho que nesse aspecto o Anderson Silva teria total condição, apesar de ser arriscado, mas o Adesanya conseguiu. E no clinch, mano, o Anderson Silva é muito mais letal que o Adesanya, e o Poatan fez carreira no kickboxing. Então ele não tá acostumado com clinches tão prolongados. Sim. E eu vejo um cenário perigoso, que ele podia ser pego no caminho, mas eu imagino ele encurralado, muito mais buscando um clinch pra começar a moer o Poatan, do que achar o golpe perfeito no contragolpe, entendeu? Você quer imaginar um cenário que o Anderson Silva tá buscando o contragolpe perfeito, ou ele vai buscar mais clinch, mano? Que eu acho que se for o contragolpe perfeito, a luta vai ficar mais aberta. Mano, imagina o Poatan jogando jab, chamando, e o Anderson Silva esquivando e tentando pegar, assim, tipo, mano, vai ficar uma luta, mano, que eu acho que inevitavelmente, no momento que o cruzado esquerdo do Poatan encostar, o Anderson Silva ia tomar uma feia, tá ligado? Parece que em toda situação o Poatan tá sempre a um golpe, né, de nocautear o Anderson Silva. Cara, é difícil imaginar como seria um combate entre esses dois. Eu acho que o Anderson, realmente a gente volta pra aquilo, o Anderson parece ter mais recursos, parece ser mais completo, mas parece que sempre o risco tá lá, né? Sempre o risco do Poatan acertar ele só precisa disso. E querendo ou não, o Anderson acaba dando muita brecha, né? Sempre acaba dando muita brecha. Porque pra ele impor o jogo dele, ele precisa arriscar. O Poatan também acaba dando muita brecha nesse jogo. Só que a gente vê que fisicamente o Poatan é superior. Sim. Tanto em condicionamento físico quanto em potência. Tá ligado? Então eu tenho receio de, tipo... Você viu quando o Adesanya sentiu a mão do Poatan no quinto round? Ele conseguiu grudar uma última vez no Poatan. Você viu a violência que o Poatan saiu, tá ligado? Sim. Mano, ele saiu que o Adesanya quase cai sozinho no chão, na força que ele saiu, entendeu? Então, caraca, velho, é difícil. E você vê que a luta não dá pra montar ela numa planilha mesmo. Não a maioria dos placares sendo a favor do Anderson, quando a gente, vai cravar quem vai vencer, bem difícil. Eu sempre sinto que em algum momento o Poatan ia achar o time à distância. Pois é, e assim, a única forma que eu vejo do Anderson ganhando definitivamente é ele fazendo o que o Adesanya fez na segunda luta. Deixar o Poatan ficar confortável. All-in, assim. Fazer ele realmente pressionar o Anderson ficar contra a grade, e aí no momento assim, o Anderson vai e acerta o contragolpe que dá início ao fim da luta. Basicamente a mesma coisa que o Adesanya fez. Mas eu acho que, se a gente fosse analisar 10 cenários, eu acho que uma hora ou outra realmente tem sempre a chance da mão do Poatan entrar. Então, eu acho que vou cravar aqui que quem teria mais chance de vencer no auge, cada um no auge, é o Poatan.
pelo risco, entendeu? Pela forma como ele sempre tá um golpe de distância de encerrar a luta e o Anderson dá muita brecha. Cara, eu acho que o Anderson Silva pressionando não conseguiria pressionar bem o Poatan. Eu acho que o Anderson Silva pressionado, a luta ficaria muito aberta. E eu acho que o Anderson Silva cozinhando, ele teria mais chance. Só que ainda assim, em algum momento, fisicamente, eu vejo o Poatan se impondo. Então, por isso, eu colocaria meu favoritismo para Alex Pereira. Pessoal, acho que a gente pode cravar assim, de 9 lutas, Poatan venceria 5, Poatan ganharia 5, Anderson ganharia 4. Acho que dá pra cravar isso. Então, isso. No primeiro vídeo de versus, digamos assim, Alex Poatan teria vencido Anderson Silva no auge. Que pecado, velho. Isso vai gerar muito comentário aqui, já tô imaginando. Mas é isso, pessoal. Quero agora ouvir a opinião de vocês. Vocês concordam? Xinguem à vontade aí, vá, soltem os cachorros e sugiram quem vai ser o próximo. Vocês podem sugerir também o Poatan de novo, pode ser Poatan e John Jones, quem sabe? Assim, porque por mais que a gente bote o Poatan ganhando do Anderson Silva, que meio que bota ele como favorito contra qualquer striker do planeta, às vezes os casamentos fazem a diferença. Perfeito. Às vezes, sei lá, um Cormier da vida, um Miocic, pode ter mais vantagem contra o Poatan do que o Anderson Silva. Sugiram aí quem vocês querem ver aqui nesse quadro novo que a gente tá estreando aqui no canal. E é isso, obrigado, Henrique, por ter participado e por ter feito o dever de casa. Deu pra ver que você pesquisou bastante. Não, da hora demais, eu achei irado a proposta. Isso me ajuda muito nos meus próprios estudos, rever o que o Anderson Silva usava, que era diferencial naquela época. E ter a oportunidade de, sei lá, eu fico imaginando, se tivesse um José Aldo contra McGregor 2, voltar pra estudar esses caras agregariam muito aos meus estudos. Khabib e Charles, tá ligado? Khabib e Charles, tipo, mano, seriam estudos que elevaria muito o nível do meu trabalho ali. E tudo isso que eu estudo fica no banco de dados da Combat Map, mano. Então, sempre vai crer. Cara, 2 desses aí eu quero muito fazer. McGregor e Aldo 2 e Charles contra Khabib. Ó, já tá aí a sugestão, quero saber o que vocês acham aí, pessoal. Mas é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Valeu. Claro, se inscrevam no canal do Henrique também. Vai estar aí o collab, vai estar o @. Se inscrevam no canal do Henrique, sigam ele também. Redes sociais vão estar aqui na descrição. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.